Olá, está começando aqui pela TV Legislativa, mais um programa TVL Debate. Você que está aí no canal 14 da NET, 19 da BTV e também no site da Câmara, o câmarablu.sc.gov.br, acompanhando a partir de agora mais um TVL Debate. Hoje nós vamos discutir um assunto aqui extremamente importante, que é a saúde pública, principalmente a questão da pediatria, das emergências, urgências, né, dos nossos hospitais, postos de saúde. E nós temos aqui convidados mais até do que especialistas no assunto, o doutor Marcelo Lanzarin, que é vereador aqui da Câmara, a secretária de Saúde, Maria Regina de Souza Soar, o doutor Fernando Vargas, que é diretor técnico do Hospital Santo Antônio, e também o doutor Mário Celso Schmidt, que é médico pediatra e diretor médico do Hospital Santa Catarina. São os nossos convidados aqui para o debate desta edição aqui da TV Legislativa. Vou começar aqui com o vereador, abrindo os trabalhos. Obrigado pela presença. Tudo bem com o senhor, vereador? Tranquilo, obrigado a vocês pelo convite. Estamos aqui, sem dúvida nenhuma, acho que vai ser um tema bem importante, muito produtivo esse nosso debate aqui, em função não só da nossa realidade aqui em Blumenau, né, mas da realidade do Brasil como todo. Nós já, antes aqui do programa, já discutimos isso, tenho certeza que vai ser bastante produtivo. Legal, obrigado pela sua participação, secretária. Obrigado pela sua vinda, disponibilidade também de atender aqui o nosso pedido. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente discutindo esse tema. Um tema importante, né, até para a população ter a consciência, né, de como está funcionando hoje o atendimento da pediatria no município de Blumenau. Muito bem, a secretária de Saúde, Maria Regina de Souza Soares, é uma das nossas convidadas. Ao lado dela está o Fernando Vargas, diretor técnico do Hospital Santo Antônio. O senhor é médico há bastante tempo, doutor? 30 anos. 30 anos de profissão. De profissão. Tudo bem com o senhor? Obrigado pela sua também disponibilidade da agenda, né? Eu sei que é muito complicado, né, para médico em atuação, ainda mais um diretor técnico de um hospital como o Santo Antônio, né? Muito obrigado mesmo. Em nome do Hospital Santo Antônio, eu agradeço o convite de estar aqui e espero que a gente possa debater bastante os temas que são, em primeiro lugar, importantes. E, em segundo lugar, bastante polêmicos em relação à visão do profissional, a visão do gestor de saúde e a visão da população em geral com relação a como solucionar os problemas. Na minha carreira de 30 anos, eu já tive a oportunidade de trabalhar em várias regiões do país. E posso dizer assim, nós ainda não estamos no ideal, mas a nossa realidade, a realidade de Blumenau, é muito melhor do que outras regiões que têm problemas muito mais profundos, né? Basta se prestar atenção na imprensa nacional, a nível nacional, onde se vê que setores, por exemplo, cidades grandes até, importantes do país, onde pacientes agonizam em macas dias após dias até o efetivo atendimento, coisa que em Blumenau não ocorre, né? Então, nós temos aqui, graças aos esforços de todos os envolvidos na cadeia de atendimento, setor público, setor privado, prestadores, nós temos uma realidade muito melhor do que outros locais. Obrigado pela sua presença aqui, doutor Fernando. Doutor Mário, já passou dos 30 de profissão como médico? Já passei dos 30, não vou dizer quanto para ninguém ficar preocupado comigo. Eu trabalho no setor privado, parece que não tenho muito o que fazer nessa mesa, mas eu me sinto muito à vontade aqui, porque já fui diretor de saúde pública na época do secretário Mota, tenho um convívio muito próximo com a secretária Regina, e a título de discussões, informações e troca de ideias. O meu hospital faz um serviço importante de filantropia, atendendo cirurgia cardíaca pediátrica e exames de imagem, especialmente, que a saúde pública não dispõe, e nós, então, ofertamos esse serviço. Estou aqui para colaborar e para ajudar. Muito obrigado também pela sua agenda aí, né? Já estão faltando pediatras, né, nos hospitais, enfim. Aí o doutor Mário, a gente tira ele por uma hora, já faz falta lá no consultório, mas vai ser rápido aqui a conversa. Espero que muito produtiva para você que está em casa acompanhando aí o debate. Vou começar falando sobre a mudança mais recente que teve agora no setor de emergência e urgência na pediatria, que foi o Hospital Santo Antônio, que acabou unificando, né, todos os atendimentos pediátricos no pronto-socorro do Hospital Santa Isabel, unificou tudo ali no Santo Antônio. O senhor pode nos dar mais detalhes, explicar também o porquê dessa mudança e como é que ela tem se comportado nesses primeiros dias também, doutor Fernando? Na realidade, assim, já há algum tempo, e isso é fenômeno nacional, ocorre falta de profissionais na área de pediatria, principalmente para os serviços de pronto atendimento, urgência e emergência.
Já há algum tempo, os 2 hospitais que ainda mantinham pronto-socorro pediátrico estavam com dificuldade de completar suas escalas, ou seja, ora tinha pediatra num, ora tinha pediatra no outro e às vezes não tinha nos 2, o que gerava na população uma sensação de desconforto e de insegurança muito grande. Desde o ano passado se vinha evoluindo em conversas e em negociações para tentar centralizar este atendimento no Hospital Santo Antônio, até porque a retaguarda pediátrica em termos de intensivismo, UTI neonatal e UTI pediátrica, a parte maternal, a parte de atendimento obstétrico, era toda centralizada já no Hospital Santo Antônio, então o natural seria que ali ficasse o atendimento pediátrico de linha de frente. Agora, este ano, essas negociações evoluíram até que se chegou a um consenso de centralizar no Hospital Santo Antônio. E nesses primeiros dias, a avaliação tem sido positiva? Tem dado conta do recado também, doutor? Tem. Nós tivemos esse ano, graças a Deus, um inverno até mais bonzinho do que os invernos anteriores. O inverno anterior, principalmente, foi bastante frio e este foi ameno. Consequentemente, as doenças mais agudas de inverno reduziram a sua incidência. No pronto-socorro, o fato importante é que nós conseguimos, a partir do fechamento desse contrato, desse acordo, nós conseguimos completar a nossa escala pediátrica, que vinha com algumas falhas, algumas lacunas. Nós conseguimos completar agora. Este mês é o primeiro mês em que a escala está totalmente fechada, com no mínimo 1 pediatra por plantão. E o objetivo é chegarmos a 2 profissionais por plantão de modo permanente, assim que for possível, assim que houverem profissionais disponíveis para completar a escala. Significa dizer, secretário, que então a cada plantão ali do Santo Antônio da emergência, urgência do pronto-socorro, tem um pediatra para atender a população? Com certeza, agora nesse momento já se encontra nessa situação, né? Como o doutor Fernando colocou, isso não surgiu da noite para o dia, essa unificação desse serviço. Isso a gente, assim que assumi o governo, já me deparei com essa discussão em andamento, até porque da falta da dificuldade desses profissionais, né? E a população realmente não sabendo o que importa bater no momento que precisava do atendimento pediátrico. Nossos ambulatórios gerais, durante o dia, ele tem pediatra à disposição da população, e é uma situação que a gente tem que reiterar à população do uso correto também do pronto-socorro dos hospitais, né, para que ele fique somente para atendimento de urgência e emergência e os casos ambulatoriais sejam atendidos nas unidades básicas de saúde e nossos ambulatórios gerais, né. E discutimos muito, inclusive nessa discussão, o Dr. Mário Celso participou muito ativamente, né, também chamamos para discussão a própria Unimed, que hoje tem um serviço de pronto atendimento, mas quando precisava internar uma criança, tinha que direcionar para o Hospital Santo Antônio, né, porque o Hospital Santa Catarina não tem mais o pronto atendimento de urgência e emergência, e a dificuldade que a gente tinha em ter um profissional para receber essa criança a partir do momento que ela precisava dessa internação. Então, todos os atores, né, participaram dessa discussão e a gente conseguiu avançar, e esse ano, então, colocamos em prática e com sucesso, né? O Santo Antônio fez algumas adequações no seu pronto atendimento, inclusive com um espaço para atendimento exclusivo de criança, enquanto a criança espera, né, tem uma área de recreação e também no acolhimento, né? O Santo Antônio hoje, né, o doutor Fernando, ele consta com um protocolo de acolhimento de risco, então toda pessoa que chega ao pronto-socorro, ele é avaliado, é identificada a gravidade, e dependendo da gravidade, ele é atendido primeiro, ou se não, consequentemente, em relação ao seu diagnóstico. Então, isso tudo vem evoluindo para que realmente a gente tenha o sucesso que está tendo em relação ao atendimento pediátrico. O Santa Isabel fica na retaguarda dos casos neurológicos, em que ele é a especialidade, né? Então, já teve casos em que a criança deu entrada no Santo Antônio, precisou ser transferida para o Santa Isabel, foi recebida, atendida, né, e dado sequência ao seu tratamento posteriormente na UTI do Santo Antônio ou na sua ala de pediatria, né? Então, isso tudo fez com que realmente agora a população tenha segurança em que porta bater a partir do momento que ela precisa de um atendimento pediátrico. O senhor, doutor Mário, é melhor que as pessoas tenham um local só para procurar na rede pública o pediatra na hora da emergência, na hora que a criança está chorando, que está precisando realmente do atendimento? Veja só, esse cenário não é surpresa. Esse cenário foi
diagnosticado há uns 25 anos atrás. Iria faltar pediatra. Como hoje está faltando obstetra. Como hoje está faltando clínico geral. E por aí vai a conversa, até podemos depois esmiuçar o porquê disso. Né? Então, neste momento, sim, precisávamos fazer algo quando a criança com alguma urgência ou emergência médica tivesse onde ir. No Santa Catarina, nós não temos pronto atendimento pediátrico por conta de uma deficiência do nosso pronto atendimento. Nós temos que adequar lá uma área para atender crianças, como a secretária bem falou. A criança necessita de um espaço próprio para ela e nós não temos esse espaço em Blumenau, no nosso hospital Santa Catarina. Isso está na vigilância, está sendo analisado, estudado, pronto. O fato é que agora parece que está resolvida a situação. Nós temos um pronto-socorro de criança em Blumenau, legal. Só que nós temos que avançar no ensinar a população como usar o pronto-socorro. O pronto-socorro tem lá um doutor pronto para atender a emergência médica. E a secretária tem um material que já foi feito, espero que ela divulgue esse material, de como usar o pronto-socorro. As pessoas estão trocando consulta de pronto-socorro em vez da consulta com o seu pediatra. O pediatra, desculpe a petulância, doutor Lazarim, mas o pediatra é igual ao professor. Ele lida com o futuro. Ele lida com o futuro. A mãe, a família tem que ter um pediatra de confiança daquele menino para acompanhar o crescimento daquele menino, a alimentação daquele menino, a vacina dele. Isso não é coisa de pronto-socorro. Isso é coisa de consultório. A secretária bem falou, os ambulatórios estão repletos de pediatra. Não falta pediatra. Esse pseudodiagnóstico está equivocado. Em Blumenau e região nós temos mais de 80 pediatras. É só pegar a lista do CRM. É verdade. Mas por que não tem pediatra nas emergências? É uma discussão que a gente pode até ir por ela por aqui, né? Mas não falta pediatra. O que nós precisamos é de pediatra nos consultórios, nos ambulatórios, fazendo a puericultura. A puericultura bem feita será um adulto sadio lá adiante. Nós sabemos disso, Fernando. E é isso que a gente tem que apostar. O pronto-socorro está feito, vai funcionar, parabéns, legal, acho que está muito bom. Mas agora nós temos que ir adiante. O que fazer para orientar a família? Quando levar o menino no pronto-socorro? Nós tínhamos no CELP vários informativos sobre quando usar pronto-socorro. Não vale no pronto-socorro pegar atestado médico, não vale. Para levar o menino na creche. Agora temos uma coisa interessante, secretária. O menino faz catapora. Em 10 dias, ele não contamina mais de catapora. Por que ele tem que voltar para consultar no pronto-socorro para pegar um atestado para voltar para a creche? Por que isso? Então são coisas, isso vai aumentando o número de pessoas no pronto-socorro, é cansativo, é uma estrutura cara, que precisa ser montada, e às vezes está lá sendo usada para atestado, para coisa que não se justifica. Só que nós temos que orientar a população, e daí a mídia entra nisso de modo muito pesado, rádios, jornais, televisão, a própria TVL, tem que maciçamente focar na informação, isso que é importante. É por isso que o pronto-socorro vive lotado? Porque as pessoas não sabem que lá no ambulatório, lá no posto de saúde, muitas vezes podem buscar esse atendimento? 80% do atendimento, no pronto atendimento do Hospital Santa Catarina, 80% consulta e vai para casa. Esse dado que o Dr. Marcelo traz é a realidade das emergências no Brasil afora. O Dr. Fernando também pode explanar melhor a respeito desses números, e isso infelizmente é a nossa realidade. Só quero pegar um ganchinho aqui, o Mário Celso falava em puericultura, às vezes o pessoal que está nos ouvindo, né, o que é puericultura? Obrigado, doutor. Mas rapidamente, só para lembrar que nas nossas unidades de saúde da família, o médico de saúde da família também faz esse acompanhamento das crianças, né, ou seja, desde o nascimento até pelo menos completar 1 ano de idade, nas unidades de saúde é preconizado uma visita mensal, né, e o pediatra dá seguimento a isso também nos decorreres dos primeiros anos de vida, que é esse acompanhamento que o Dr. Mário Celso fala, que é muito importante para evitar
justamente para prevenir, ou seja, que a criança venha a ter algumas outras intercorrências ao longo da vida. Então, esse acompanhamento que o Dr. Mário Celso fala é muito importante, o pediatra faz muito bem isso, mas nas unidades de saúde da família o médico também tem essa incumbência e muitas vezes a própria população não entende, acha que não é o médico clínico lá de saúde da família que tem que fazer isso e cobra muito a questão de que o pediatra tem que fazer esse suporte. Claro que é um profissional importantíssimo, né, mas dentro da lógica que a gente tem hoje montada de atendimento de saúde pública, o Estratégia de Saúde da Família vem contribuir significativamente para isso. Né? Eu posso dar números aí para te ajudar nisso e para ratificar isso aí. Há tanto tempo atrás, que de novo não vou dizer quanto tempo, eu e o Dr. Maurici Nascimento, pediatra renomado da cidade, mantínhamos em média 30 crianças internadas por dia no Hospital Santa Catarina. 30. Hoje nós somos, no grupo que eu faço parte, 15 pediatras, 12 pediatras, não tem 5 crianças internadas. Então, a história fez com que a realidade ficasse diferente. Nós não temos mais meningite, nós não temos mais difteria, tosse comprida, hepatite, sarampo, não tem mais. Exato. Então a saúde pública funciona. Temos que aprimorar cada vez mais, como tudo, né? Claro. Sem dúvida nenhuma, isso também é bem importante. E voltando à questão da unificação do atendimento pediátrico, aqui da emergência pediátrica no município de Blumenau, também, como já foi dito, não é algo que surgiu como demanda, né, de forma mais recente. A problemática da falta de profissionais em algumas especialidades já vem de bastante tempo. Eu ainda, enquanto secretário de saúde, nós tivemos a oportunidade também de começar essa discussão, né, na época, para justamente também trabalhar dentro dessa lógica, e não só na questão da pediatria. Eu quero dizer aqui que é importante para a estrutura do município e da região como um todo, que os nossos hospitais estejam sim vocacionados. O que é isso? É trabalhar com uma demanda direcionada, né, para algumas especialidades. Isso permite que a estrutura toda hospitalar se organize para um determinado tipo de atendimento, e aí você consegue sim fazer muito bem aquilo que você está determinado a fazer. O grande problema é quando você quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E aí gera uma série de dificuldades. E dentro da lógica do atendimento hospitalar é a mesma questão. Acho que Blumenau, por ter uma demanda muito grande, não só do município, mas regional, precisa trabalhar nesse sentido. Eu quero aqui dizer que fiquei muito contente com essa condição, né, de conseguir trabalhar com a pediatria, mas nós temos inclusive outras demandas que também podem, né, ser discutidas, e como a própria Maria Regina colocou, isso já vem sendo trabalhado, né, que bom que agora na pediatria conseguiu se concentrar esse atendimento. O próprio doutor Fernando, enquanto secretário, nós tínhamos, e ainda acredito que não está 100% solucionado, que é a questão da cirurgia pediátrica, que é um outro dilema que nós temos, porque nós temos ainda subespecialidades dentro da pediatria, que também tem, né, uma certa demanda e que muitas vezes a gente precisa ter um certo cuidado, porque são situações que também acabam gerando outros conflitos, né, e também não são fáceis de se solucionar. O importante é o debate constante. Eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui hoje é excepcional, no sentido não só de criar esse espaço, mas também de levar essa informação à população. E eu tenho certeza que o caminho é esse. Doutor Fernando, quais são os números hoje do pronto-socorro, então, do Santo Antônio, já que o doutor Mário falou, né, que tem pediatra, mas eles não querem a emergência, a urgência? Que tipo de atendimentos são feitos? Quais são os dados que hoje vocês têm lá no setor de emergência e urgência do Santo Antônio? Na realidade, assim, o Santo Antônio ele trabalha na faixa de atendimento geral, supera 300 mil atendimentos ano. Tá? Na faixa de 16 mil atendimentos pediátricos. E uma coisa, até comentando o que já foi falado aqui com relação à sobrecarga das emergências. A educação e a orientação da população sobre o correto uso do pronto-socorro, ela seguramente reduziria um pouco, mas não é a solução total. O que nós vemos hoje é que as estruturas hospitalares estão abaixo do que deveriam estar em termos de capacidade instalada para um atendimento ideal. Nós estamos trabalhando no possível, mas a gente vê que pronto-socorro, centro cirúrgico, por exemplo, necessitaria ampliação, a capacidade de leitos em UTI
deveria aumentar em relação à nossa população, porque nós não podemos pensar somente Blumenau, 300 e poucos mil habitantes. Nós temos que pensar numa região toda e em que Blumenau é centro, ou seja, Blumenau acaba drenando vários municípios e que ou a complexidade extrapola o seu município de origem, ou o número de atendimentos também não é suficiente no local de origem e acabam vindo a Blumenau. Então, necessariamente, ampliação e investimento são pontos importantíssimos para que a gente possa dar um atendimento mais qualificado. O atendimento intra-hospitalar mais ágil, ele também desafoga o pronto-socorro, porque o pronto-socorro ele fica imprensado entre a demanda externa que procura e a capacidade de gerir esses casos adequadamente da porta do hospital para dentro, né? Ou seja, quanto mais agilidade no intra-hospitalar, também alivia a pressão sobre o pronto-socorro. E uma pergunta que é muito frequente da população, por que demora tanto para ser atendido no pronto-socorro? Porque as pessoas chegam com problemas lá não tão graves, falta orientação, falta informação, as pessoas chegam lá, ficam esperando 1, 2, 3 horas, às vezes mais do que isso. Por que isso acontece? Vamos aproveitar que temos aqui vários ligados aí no tema para responder essa pergunta que é muito comum das pessoas. Seguramente, sim, o grau de complexidade. Por exemplo, ali no Santo Antônio, nós atendemos muito acidentado. Chega um acidentado com necessidade de procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, anestesia, orientação, raio-x, necessariamente, esse é um atendimento que demanda mais tempo dos profissionais. Consequentemente, uma sutura, dar pontos num ferimento, limpar, higienizar adequadamente, não leva menos do que de 20 a 30 minutos, incluindo receita, atestado, orientação. Muitas vezes, com 3 profissionais atendendo, mas com uma demanda de 150 atendimentos dia, fatalmente vai haver uma demora nisso. O que a secretária Maria Regina já comentou e que eu reforço aqui é que com o estabelecimento da classificação por risco, nós fazemos o suficiente para atender primeiro o mais grave. Então, necessariamente os casos que mais precisam do pronto-socorro são atendidos primeiro, são priorizados. E os casos que eventualmente até procuram o pronto-socorro de forma errônea, ainda assim não são recusados ou rejeitados. São orientados e acolhidos, mas obviamente depois dos casos mais graves. O Santo Antônio já está com esse protocolo, doutor, de grau de atendimento? Já de estamos gravidade? E já faz alguns meses. Isso era um compromisso quando a gente assumiu a diretoria técnica de instalar o mais rápido possível. Isso dependia de área física, contratação de equipe, treinamento de equipe e definição dos protocolos, inclusive com a parte de informática. Já foi tudo feito, está funcionando muito bem, por sinal. Tomário, por que e como resolver esse problema aí da demora no pronto-socorro? O Fernando está certo, a leitura dele é correta. Nós temos em Blumenau há uns bons 50 anos, 3 hospitais, com número X de leitos. Isso não aumentou. De fato, o pronto-socorro fica estrangulado porque muitas vezes tem um doente que chega, tem que ficar e não tem onde ficar. Isso é cruel, isso é cruel. Tem que haver investimento, sim, rápido. Na verdade, as políticas todas são para deshospitalizar os doentes, todos os doentes, mas nós estamos vivendo uma situação sui generis, que é a população mais envelhecida. A população mais envelhecida, ela não teve uma juventude ou uma infância saudável, como é hoje. Como é hoje, é verdade. Desculpa, Rico. É verdade. Eu tive que... porque, na verdade, Mário Celso, hoje a gente vê, eu particularmente com 2 crianças pequenas em casa, né? O bombardeio que essas crianças recebem, né? É claro que hoje a informação está muito mais acessível também. Sim. Mas é que a gente tem ainda a ideia de que as pessoas de mais idade ainda tinham uma alimentação mais saudável, muitos ainda produziam o que comiam, mas passaram, claro, por todo o período de industrialização, e isso está se refletindo agora, né? No primeiro momento eu ri por isso, porque às vezes quem está em casa está pensando, mas como assim? Meu avô tem 90 anos, meu pai tem 80 e está lá com uma saúde de ferro, e às vezes você vê, e esse é um fenômeno também, nós não podemos negar, principalmente a questão da obesidade infantil, né? O aumento dos níveis aí,
de crianças de incidência, de crianças diabéticas, hipertensas e tal. Então, desculpa pelo primeiro comentário, a primeira reação foi essa, mas tens razão. Esse ancião que está chegando no hospital, ele chega com muitas comorbidades. Comorbidade é o diabetes com asma, o hipertenso diabético, o diabético com alguma neoplasia, algum câncer, enfim, é um doente complexo e que ele está invadindo os hospitais porque ele tem que ter atendimento. Algum tempo atrás, essas pessoas não ficavam com 90 anos. Meu avô materno morreu com 50 anos. Okay? Hoje tem essa população envelhecida e muito doente, muito necessitada de atendimento, e isso está também estrangulando os hospitais. Muito bem, a gente vai fazer um intervalo rápido aqui no TVL Debate. Daqui a pouco, dentro de poucos instantes, a gente volta para discutir aqui esse assunto, saúde, questão de emergência, urgência, pronto-socorro dos hospitais. Estamos aqui com especialistas no assunto. TVL Debate volta em instantes. Até já. Estamos de volta aqui com o TVL Debate pela TV Legislativa. Você acompanhando a gente no canal 14, canal 19, 14 da NET, 19 da BTV e também no site camarablu.sc.gov.br. Você que perdeu a primeira parte aqui do debate, pode entrar no site, vai estar à sua disposição. Hoje nós estamos falando sobre saúde com o vereador Marcelo Lanzarin, com a secretária Maria Regina, com o doutor Fernando Vargas do Santo Antônio e também o doutor Mário Celso Schmidt, que é pediatra e diretor médico do Hospital Santa Catarina. Vou começar essa parte aqui perguntando para o doutor Mário por que tem, no caso dos médicos, não querendo ser pediatra, por que tem essa... O senhor disse que não falta, mas eles não querem para emergência e urgência, mas por que tem menos médico querendo ser pediatra, doutor? Por conta da remuneração pediátrica, pediatra também tem que comer, tem que se vestir, tem família. A remuneração conta. Não é porque o médico é dinheirista, mas é porque o médico é um profissional que precisa ser remunerado. Por conta da... não é mais chique ser médico pediatra ou médico clínico geral, é mais chique ser, com o perdão das outras especialidades, mas eu vou falar, ele me atiçou, é mais chique ser oftalmologista, dá dinheiro, endocrinologista, não só dinheiro, status. Cirurgião plástico, não trabalha fim de semana, não dá plantão, né? O pediatra tem que dar plantão, o pediatra tem que ficar à disposição da mãe, se não 24 horas, mais umas 18 certamente. O trem de trabalho é muito maior. A qualidade de vida compromete, não é? Então, por isso tudo que está faltando pediatra. Agora, eu falei no começo, não faltam pediatras, existem pediatras. O fato é cativá-los para vir trabalhar. Eu sou formado há 40 anos e dou plantão. Eu já devia estar na praia pescando, né? É o diagnóstico das pessoas. E convidar a gente, né? E convidar vocês, Mas estou dando plantão. Eu dou plantão na UTI, eu dou plantão no CEP. As subespecialidades também? Também tipo, isso. Agora é nefropediatra, ortopedista, pediatra, então... Agora, o que fazer para resolver isso? Eu só queria antes, eu acho, pegar um gancho aqui e talvez o Fernando possa contribuir um pouco mais com relação a essa questão, porque dentro de todo esse contexto eu acho que ainda cabe a questão da judicialização da saúde. E aí, não só na questão da pediatria, mas particularmente das emergências, que são locais, né, onde normalmente os profissionais médicos acabam mais expostos a essa questão. Não que o profissional médico ele esteja lá de forma... vamos dizer assim, incapacitado para prestar aquele tipo de atendimento. Não é. Existem situações dentro da medicina que são imprevisíveis. E, infelizmente, nos últimos anos, isso também tem, de certa forma, ficado mais evidente. Os profissionais médicos estão sujeitos a isso. Não é que existe também toda uma questão de que há um corporativismo, os médicos normalmente abafam as situações. Não é. Eu acho que na emergência nós temos casos assim que têm se tornado mais evidentes, o que também está afastando esses profissionais desses locais de trabalho, porque não querem mais se expor. Né? Então, acho que é isso também um fator que acaba contribuindo. Não sei, Fernando, se de repente tem alguma... A minha visão nisso, e eu que atuei por bons 28 anos em emergência, o médico da emergência está mais exposto, sem sombra de dúvida. O nível de estresse
em relação às situações limítrofes que ele lida no dia a dia, seguramente é um fator de desgaste maior pessoal. Uma outra coisa importante, pegando o gancho aqui do Dr. Mário Celso, com relação especificamente a algumas especialidades que estão tendo menor procura. Hoje, o profissional ele tem um tempo, a entrada no mercado de trabalho é tardia em relação a outras profissões. Nós não temos uma segurança com relação à inatividade, né? Então, a falta de uma carreira médica, né? Tendo em vista que o SUS é um programa federal. Existe toda uma divisão de tarefas entre a União, o Estado e os municípios, mas é um programa federal. E o Brasil, ele inventou um tipo de sistema que é diferente de outros países que têm sistema socializado. Se nós pegarmos o exemplo, por exemplo, do sistema britânico, ou canadense, ou alemão, eles têm uma saúde socializada, mas todo o profissional de saúde é funcionário do governo federal. Ele é funcionário federal de carreira e aposenta-se com os seus vencimentos sem redução. No Brasil, não. No Brasil, o profissional ele tem que, durante a sua vida produtiva, amealhar algum patrimônio que seja suficiente para responder pela sua segurança e sustento na aposentadoria. E esse desnível pode ser bastante grande, bastante importante, né? Porque a situação previdenciária do país hoje coloca como máximo que o sujeito pode se aposentar em termos de salário, 10 salários de referência. Esse é um valor que, para quem se acostuma, para quem mantém um padrão de vida um pouco mais alto, é um delta, uma variação bastante importante, né? Hoje, para ter uma ideia, a média das aposentadorias dos que se aposentam bem seria o suficiente para pagar um plano de saúde de bom padrão para o aposentado e para a sua esposa. Não sobra mais nada. Exatamente. Então, carreira médica, carreira de Estado, para o médico é muito importante. Uma das coisas que sempre se falou assim, puxa, mas alguns médicos não querem, digamos assim, abraçar o SUS. Eu acho que é importante que o médico abrace o SUS é a saída, mas é importante que o SUS abrace os médicos também, né? Dando-lhes condições de trabalho e segurança na inatividade depois, na aposentadoria. Eu só queria contribuir que isso realmente é fato. Hoje, infelizmente, a visão do profissional de saúde, principalmente do médico, com relação à carreira em saúde pública, é extremamente negativa. E essa é a realidade do nosso Brasil. Eu posso dar o exemplo claro que eu vivenciei, que foi a minha turma, em 2000, quando eu me formei na Universidade Federal em Santa Maria. Nós não tínhamos nenhum profissional, inclusive eu. Hoje acabei dedicando aí a minha vida profissional como médico quase que totalmente à saúde pública, mas ninguém tinha essa visão, né? Ou seja, dentro da formação, dizer, não, vou me dedicar à saúde pública, à saúde coletiva. Isso, infelizmente, não acontece. E lá nos postos de saúde, ambulatórios gerais, secretário, o que os obstetras, ginecologistas, pediatras, clínicos gerais conversam com vocês? Por que eles não querem a emergência, o pronto-socorro, não querem dar plantão no final de semana, aquilo que o Dr. Mário Celso Schmidt comentou? Bem pelo que foi dito aqui, né? Hoje o risco que se corre numa porta de entrada em relação ao atendimento dele como médico é muito grande em relação a essa judicialização que o Dr. Marcelo falou aqui, né? E está realmente numa porta totalmente... As pessoas já chegam lá com uma angústia, né? Já chegam lá querendo um atendimento diferenciado, um atendimento imediato que nem sempre ele vai ter, né? E por isso, e trabalhando bastante em relação aos hospitais aqui de Blumenau, que no ano passado nós ampliamos os ambulatórios gerais aí para esses atendimentos ambulatoriais, né? Para minimizar esses 80% que batem na porta das emergências dos hospitais, que não são pacientes que deveriam estar ali. Deveriam estar, sim, né, nas nossas unidades básicas, nos nossos ambulatórios. E não é à toa, e isso já é um fato, que mais de 18 mil pessoas passaram do ano passado até junho desse ano nos ambulatórios gerais no período das 9 à meia-noite, né?
esse número com certeza bateria na porta do pronto-socorro dos hospitais, né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas só para a gente fechar aqui esse assunto aí da falta de médicos de algumas especialidades, vocês acham que vai chegar algum momento que não vai ter mais pediatra? Ou isso, claro, não vai chegar a isso, mas o que fazer para não chegar a isso, na opinião de vocês, médicos principalmente? Não. O pediatra talvez não vá ter a quantidade de pediatras que tinha no passado. Até por conta da assistência à criança hoje, o pediatra é um profissional muito caro para acompanhar a criança no seu desenvolvimento, na sua vacina, no aleitamento materno. Hoje as crianças não ficam mais doentes como no passado. Portanto, o pediatra pode ser vou falar uma heresia aqui, mas ele pode até ser diminuído o número dele no mercado de trabalho, por conta de um trabalho ou outro de assistência que possa substituir o pediatra lá no posto de saúde, lá na base, né? Mas voltando um pouquinho ao pronto-socorro, tem uma outra coisa a mais, que talvez ainda afugente mais ainda o médico do pronto-socorro, que é assim, o doutor que está de plantão, e ele precisa do suporte. Suporte do ortopedista, suporte do cirurgião, suporte do anestesista, suporte do radiologista para dar o diagnóstico para ele, e muitas vezes ele não tem esse suporte. Tudo isso a população nem imagina que acontece, né? Vai no médico pronto-socorro, o médico tem que resolver. Muitas vezes ele precisa de um suporte para poder resolver, e às vezes não tem esse suporte nos hospitais, por conta de tudo que acontece, que a gente também pode conversar, e ele então se afugenta dessa linha de frente, vamos dizer assim, né? Doutor Fernando, o que você acha disso? Seguramente concordo plenamente. A retaguarda, ela dá a segurança que o profissional, o plantonista precisa. E nos pronto-socorros, o profissional tem que dar a conduta imediata. Ele não pode dizer, não, volte amanhã que eu resolvo, volte na semana que vem. Ele tem que resolver o problema, né? E essa retaguarda é importantíssima. A questão de, assim, a contínua e a crescente especialização. Isso é um ponto importantíssimo, o doutor Mário Celso abordou aqui, a tendência dos médicos de tenderem a áreas mais restritas. Hoje nós temos, só para citar um exemplo, da ortopedia. Tem ortopedista só de joelho, outro só de quadril, outro só de ombro. A tendência é que os procedimentos sendo cada vez mais elaborados e cada vez mais aprofundados, que o profissional seja cada vez mais vertical e menos horizontal, ou seja, uma área de abrangência menor com uma profundidade maior, né? Isso é um fenômeno que ocorre e muitos profissionais, devido ao fato de que o profissional mais especializado acaba sendo melhor remunerado, os profissionais estão procurando essas outras áreas. A carreira, não estando bem estruturada, ocorrem esses desvios que às vezes até acabam por perverter as relações de mercado de trabalho. De repente, sobra especialista e falta o médico da base, o médico geral, né? Eu ainda sou da época, só me referindo aqui ao Dr. Mário Celso, às colocações dele, eu sou da época que a gente terminava uma residência de cirurgia geral, operando tórax, abdômen, pediátrica, fazendo cirurgia de varizes, cabeça e pescoço. E hoje, não mais. Hoje o profissional termina uma residência fazendo só aparelho digestivo. Tórax é com torácico. Tireoide, carótida, é com o cabeça e pescoço, né? Então, hoje a tendência da formação dos profissionais é cada vez mais restrita a uma área. Isso e a cobrança. Isso há digamos assim, uma preocupação muito maior do profissional de linha de frente, justamente com essa retaguarda, que cada vez fica mais complexa, né? O fato de alguém ir para um pronto-socorro pediátrico, sem saber se ele tem cirurgião pediátrico, ortopedista habilitado, a radiologia, os métodos de imagem, laboratório ágil, né? Cada vez mais fica complexo o atendimento. Na emergência, na grande emergência, isso é prioritário e vital para um bom êxito do atendimento. E se não houver toda essa estrutura disponível e imediata, o profissional fica, como se diz, né, pendurado no pincel. Ele foge. Ou seja, mais estresse,
mais sobrecarga, consequentemente menos qualidade de vida. Ele vai fazer uma coisa mais tranquila, né? Vai trabalhar num sistema... sobre esse assunto? Não, eu concordo com o Fernando, né? E aí volta aquela questão do receio, inclusive, né? De, num momento desses de estresse, não é que o profissional médico ele não pode falhar, né? Pode, só que infelizmente, como qualquer outro profissional que atue, por mais que tenha excelência naquilo que faz, eventualmente pode estar correndo o risco de cometer um erro. Mas o problema do médico é que se lida com vidas, e aí existe toda uma outra interpretação com relação a de que forma isso se dá. Mas muito também, aqui eu queria colocar, vai da própria maneira com que as pessoas que buscam o atendimento no pronto-socorro, nas emergências dos nossos hospitais, muito da visão que elas têm com relação à lógica do sistema como um todo. Ou seja, na verdade, a pessoa vai buscar um atendimento, ela sai de casa já pensando que vai demorar, que vai ser mal atendido e que o profissional que está lá não é capaz de atender. Essa é a primeira impressão da pessoa que sai de casa e chega buscando um atendimento desse. E aí, vou te falar com tranquilidade isso, porque você mesmo fez uma pergunta para nós aqui na mesa e disse assim, por que demora tanto? 2, 3 horas? Parece bastante tempo, mas é relativo. O que acontece? Hoje a classificação de risco vai nos auxiliar nesse sentido, né? Mas muitas vezes a pessoa está sentada lá, a criança está com febre, que é uma situação comum, e vai até o pronto-socorro, né? E é óbvio que para a mãe é uma situação angustiante, para o pai, mas às vezes o profissional médico está lá dentro fazendo um atendimento e uma criança está correndo risco de vida naquele momento. Não que essa criança não precisa ser olhada, ela precisa sim de uma atenção, mas muitas vezes o profissional está lá meia hora, 40 minutos em cima de uma criança tentando salvar a vida dela, uma criança que chegou numa situação mais complicada, e as pessoas que estão no pronto-socorro que não estão vendo isso, e nem tem porquê, esse procedimento todo está sendo feito num local apropriado para isso, acham que os profissionais lá dentro estão tomando cafezinho, que ninguém está se importando com a situação de quem está lá fora. Então isso também, infelizmente, acaba gerando uma situação de conflito maior e muito se dá, me desculpe, mas a imprensa tem uma parcela de culpa nisso, né? Ou seja, nós divulgamos muito mais aquilo que é negativo do que é positivo e que tem para se mostrar. Eu preciso entrar aqui nessa conversa porque é muito interessante. Isso que você tocou é vital isso, é cruel isso. E a imprensa aqui pode nos ajudar sim. Recente, no Rio de Janeiro, um cidadão fotógrafo foi a óbito na frente de um hospital. Todo mundo viu isso. Todo mundo viu isso. Não faz muito tempo, na frente do Santo Antônio, o cidadão teve um desmaio na ilha e o doutor saiu do pronto-socorro do Santo Antônio, foi lá, atendeu, recuperou ele, está sabendo do que eu estou falando. Recuperou, era um infarto, está lá o homem belo e formoso. Ninguém divulgou isso. Ninguém divulgou isso. Então, parece que só se divulga o errado, entre aspas, né? Então, é um pedido. Para todos nós, então, todos nós. Não quero que me crucifiquem. Todos nós temos que divulgar coisas boas e ruins. As ruins para cobrar, para melhorar, né? Claro que sim. Agora, mas não esquecer a boa. Deveriam ser, tem muita coisa boa. Mais enaltecidas. Agora, vamos focar aqui para a gente dar encaminhamento final, já que o nosso tempo está quase, né? Quase estourando, já no debate. Quando procurar, então, o pronto-socorro? O doutor Mário falou isso lá no início, que é fundamental, que é muito importante a mídia, dar essa divulgação. Vou começar com a secretária. Quando procurar o AG e o posto de saúde, o que é atendido lá, na unidade básica de saúde, secretária? Nós temos as nossas unidades básicas de saúde trabalhando aí durante o dia, né? Em todos os bairros, enfim, são 66 equipes hoje que nós temos. E o atendimento, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma dor de ouvido, dor de garganta, enfim, aquilo que realmente, um pequeno corte, procure a unidade de saúde mais próxima da sua residência, E a partir do ano passado, então, a gente abriu os ambulatórios aí até meia-noite. Então, das 9 à meia-noite, aquela ocorrência que realmente não seja de gravidade extrema, que precise de um atendimento de pronto-socorro hospitalar, realmente os nossos ambulatórios estão disponíveis para isso, E com certeza, como já falei anteriormente aqui, desafogou consideravelmente a porta do Santo Antônio e do Santa Isabel, a partir do momento que se abriu, porque mais de 18 mil pessoas procuraram por atendimento, E atendimentos esses que foram realmente atendidos, em torno de 1% foi encaminhado, mas aí referenciado, O médico do nosso ambulatório geral
entra em contato com o médico do pronto-socorro e encaminha esse paciente. Então, quando ele chega lá, o médico lá já está esperando esse paciente, porque o caso dele realmente foi considerado um caso grave. A G hoje à noite da Itopava, da Velha e do Garcia, que Isso, atendem à noite. Tem 3. previsão de abrir mais também à noite? Nós temos a previsão de abrir mais um até o final desse ano, que seria o AG da Fortaleza. A Fortaleza ainda esse ano abre à noite até também. Até o final desse ano, a nossa previsão é abrir mais um. Uhum. Né? Então, a gente fica com todos os bairros maiores de Blumenau contemplados, apesar de todos eles atenderem a população independente de onde ela mora nesse período das 9 à meia-noite, né? Então, a gente está com esse investimento. É lógico que nós precisamos melhorar cada vez mais a resolutividade desses nossos ambulatórios, na questão de imagem, na questão de exames de laboratório, né, que hoje nós não temos, mas nós estamos trabalhando para equipar melhor e para desafogar cada vez mais e que realmente o paciente só vá para a porta do pronto-socorro, aquele que realmente precisa de um atendimento emergencial. Doutor Mário, lá no Santa Catarina, 80% então dos casos que chegam lá no pronto atendimento poderia ir num posto de saúde, num ambulatório geral? Sem dúvida. E quando assim, procurar então pronto-socorro, doutor? Pois esse é um trabalho de formiguinha que vai demandar um tempo. Né? Enquanto a secretária, de modo muito correto, está abrindo ambulatório para atender essa população toda, nós temos que começar a informar quando procurar o serviço. Eu tenho ido numa rádio local aí toda sexta-feira, posso dizer? Pode, inclusive aqui eu trabalho. A Nereu. Rádio Nereu. Toda sexta-feira eu vou lá, na Nereu. Fala coisas. Um espaço legal, aberto para orientar. A população tem que ser orientada. Não raro você vê no pronto-socorro, a mãe está lá perdida, ela não tem onde ir. Aí ela acaba lá. E às vezes a consulta é um atestado para voltar para a creche, como eu falei há pouquinho. Então, como fazer isso? Aí o trabalho formiguinha, mas tem que ser feito. Tem que começar. Quando levar uma criança com febre ao pronto-socorro? Criança abaixo de 3 meses que está com febre tem que ir no pronto-socorro. Não tem conversa. Criança acima dos 3 meses, depende. Mas a mãe tem que saber esse depende. Elas não sabem isso. Quem pode fazer isso? O pessoal da saúde da família, os pediatras, ocupar a mídia, o espaço da mídia, né, para informar, para dizer. E, claro, não vou afugentar a turma do pronto-socorro. Não. Vai orientar melhor. Eles vão chegar mais cientes do que estão fazendo no pronto-socorro. Como eu falei há pouquinho, tem muita gente, pelo menos da minha área, levando a criança ao pronto-socorro, quando devia levar com hora combinada, marcada, no pediatra da criança, para acompanhar a criança no desenvolvimento. Isso é que é importante. Uhum. Dores, que é muito comum, né, nas pessoas. É caso de pronto-socorro ou não? Seguramente assim, nós temos uma situação real presente e nós temos o ideal. O ideal a gente sabe que não vai atingir, mas pelo menos ele é um sentido, ele é uma orientação, é uma rota. O ideal seria que os pronto-socorros recebessem pacientes do SAMU, dos bombeiros e os referenciados da rede de atenção básica. Esse seria o ideal, né? Mal súbito, seguramente, né? Acidentes de maior proporção, mas o básico seriam esses, referenciados: bombeiro, SAMU e rede de atenção básica. Com isso, só iria para o pronto-socorro aquilo que realmente precisa do pronto-socorro, que extrapola a capacidade resolutiva da atenção básica e os acidentes, né? Acidente mal súbito. Esse seria o ideal. Nós não vamos atingir esse ideal em curto prazo, mas quanto mais a gente caminhar nesse sentido, melhor digamos assim, melhor o uso do pronto-socorro como um recurso principalmente de retaguarda, porque o pronto-socorro, ele, para essas situações que eu elenquei, ele é o resolutivo e o ideal, o específico, mas ele é uma grande segurança a mais para quem trabalha na atenção básica, né? Ele é aquela retaguarda que nós estávamos nos falando, que dá segurança a quem está atendendo, saber que se extrapolar a minha capacidade resolutiva, eu tenho a quem recorrer, né? O pronto-socorro deve estar para a cidade, para o município, nesse sentido, como uma retaguarda e uma segurança. E lá no Santo Antônio, tem muita gente que chega lá no pronto-socorro que não precisaria estar lá, doutor? Qual que é o percentual comparado com o Santa Catarina? Seguramente, é nessa faixa. Também nessa faixa, é nessa faixa também. Nós atendemos muito referenciado, SAMU, bombeiros e da rede pública, e esses sempre são os atendimentos mais tranquilos. Por quê? Porque, por mais grave que seja o caso, ele está no lugar certo, né?
No pronto-socorro, o caso grave não causa transtorno. O que causa transtorno é o grande volume de pacientes com casos que não precisariam estar ali. Doutor Marcelo, para a gente fechar já aqui a sua opinião final e obrigado, né, pela sua participação aqui também hoje no debate. Para mim foi um prazer e sem dúvida nenhuma eu concordo com o que foi colocado aqui e mais uma vez, tudo vai passar, como o doutor Mário Celso me colocou, acho que pela questão da educação. O profissional que está no pronto-socorro, ele é o nosso profissional de elite. Numa guerra, ele é o atirador de elite. Ele tem que entrar em cena numa situação caótica, né? E aí, quando esse profissional está lá, sob um estresse muito grande, né? Pressão, muita demanda, quando chega aquela situação crítica, que é o momento que ele tinha que estar descansado, esse cara ele tem que estar sendo pago para ficar deitado lá na cama dele, né? E esperando entrar o trauma, esperando entrar o infartado, esperando entrar, né, o esfaqueado, porque é a hora que esse profissional de elite vai atuar. Ele não pode estar lá fazendo a receitinha para voltar para a creche, né? Dando o atendimento para tratar a amidalite. Então, aí realmente fica complicado. Mas passa por uma questão de educação, porque essa, de uma proporção um pouco diferente, essa problemática nós passamos a nível ambulatorial, inclusive. Eu, enquanto secretário de saúde, muita gente brigou e tentou orientar a população. Inclusive, Maria Regina, queria deixar aqui como sugestão, nós iniciamos aí em 2012, depois acabou mudando a gestão, mas é um trabalho contínuo. Inclusive a gente buscou através da Sociedade Brasileira de Classificação de Risco, um modelo que existe para nível ambulatorial. Porque você tem as situações conflitantes também acontecendo na unidade de saúde, quando aquela pessoa que está indo lá renovar sua receita de antihipertensivo, né, hipoglicemiante, que é uma condição que ele vai ter sempre, e que ele recebe a receita com prazo de validade por 6 meses, ele deixa vencer a receita, ele vai lá na fila de manhã cedo junto com aquela criança, junto com aquela mãe que está passando mal, né, que está com um quadro de diarreia, que está com fome, que precisa naquele momento de atendimento. Então essa questão ela vem desde lá da atenção básica, né, para terminar no pronto-socorro. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que o grande ponto aqui, chave, é passar pela educação. Sem isso, sem a população educada, sabendo exatamente o que buscar e quando buscar, e também tendo suporte para isso, né? Isso é que eu acredito que vai ser o grande diferencial. Obrigado, vereador Marcelo Lanzarin, médico e ex-secretário também de saúde. Secretária Maria Regina, obrigado pela sua vinda aqui, disponibilidade, um abraço. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, estou sempre à disposição na secretaria e esse trabalho em rede que nós estamos fazendo no município, independente do hospital ser privado ou atender o público, enfim, como a gente vem atuando, é que se constrói a saúde pública, né, com qualidade e buscando um atendimento eficaz e eficiente para a população. Mais uma vez, obrigado. Doutor Fernando Vargas, o que é o diretor técnico do Hospital Santo Antônio, muito obrigado mais uma vez, agradecido mesmo. Eu agradeço em nome da instituição que eu represento, que não só está aí para servir Blumenau, como é uma instituição oriunda de Blumenau, mantida, fundada e emanada da sociedade organizada. Torcedor do Internacional, né? Vai arrumar briga aí depois com o doutor Marcelo Lanzarin. Doutor Mário Celso Schmidt, obrigado pela sua vinda aqui também, né? Um abraço para o senhor. Eu agradeço, eu quero parabenizar a TVL pelo espaço. É um espaço importante, nós concluímos isso no final, que nós precisamos muito da mídia para levar informação à população que necessita do nosso trabalho. Eu fico muito contente de ter participado e estou à disposição para o que precisarem e quando precisarem. Muito obrigado. Obrigado, doutor Mário Celso Schmidt, médico pediatra, diretor também médico do Hospital Santa Catarina. Fechamos aqui o TVL Debate. Para você rever este programa, basta entrar no site da Câmara de Vereadores aqui de Blumenau, câmarablu.sc.gov.br, que está lá à sua disposição. Um abraço então e até a próxima. Tchau, tchau.